No ano de 2015, o Papa Francisco publicou a encíclica Laudato Si, uma profunda mensagem da Igreja ao mundo a respeito da importância da casa comum, o nosso planeta. A mensagem do Pontífice reforçou a urgência da preservação ambiental e apresentou o conceito de ecologia integral, que envolve a proteção da natureza e de todos, principalmente os afetados diretamente pela degradação do meio ambiente. No centro de toda essa discussão está o homem, que modifica o ambiente e gera males enquanto procura o bem. Mas como deve agir um cristão em relação a esse tema tão importante e necessário? Para falar sobre esse assunto, estão conectados conosco o Padre Júlio Caldeira, da Rede Eclesial Pan-Amazônica, REPAM. Boa tarde, Padre Júlio, alegria recebê-lo. Boa tarde, alegria minha, Padre Wellington, a todos os ouvintes dessa querida TV Pai Eterno. Um grande abraço aqui desde Manaus. E também está unido a nós o Ângelo José Inácio, secretário-geral da Articulação das Pastorais da Ecologia Integral do Brasil. Ângelo, seja bem-vindo, boa tarde também. Boa tarde. Estamos aí. Ângelo que está em Nilópolis, né, Ângelo? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Nilópolis, Rio de Janeiro. Tá certo, bem-vindos desde já. Bom, hoje é o dia do engenheiro florestal, né? E nós começávamos falando sobre São João Gualberto, que foi esse santo que incentivava já na época dele, há tantos anos, o cuidado com a floresta, com o bioma, com as realidades que cercavam os mosteiros. E eu começo perguntando para o Ângelo, a partir dessa articulação que vocês têm feito com as pastorais, como você tem sentido a recepção por parte das comunidades desse apelo para com um cuidado maior com a nossa casa comum? Existe uma empolgação que vem por conta de tudo que está sendo discutido, mas graças a Deus o Papa Francisco nos inspira com a Laudato Si, e a partir dessa compreensão é o que tem nos guiado. Mas essa empolgação, ela é uma empolgação que a gente precisa transformar em trabalho, né? Porque a ação ambiental precisa, quer dizer, a relação com a casa comum tem que ser uma relação de trabalho, de fazendo funcionar as coisas, porque muitas coisas estão acontecendo que fazem com que o meio ambiente se degrade e que a gente tenha uma vida que não é compatível com a vida dos outros, com toda a vida, né? Como fala o Papa, ecologia integral, né? A gente precisa estar inteiro nessa discussão. Perfeito. Padre Júlio, a REPAM, ela surge de uma percepção da necessidade da articulação das igrejas que estão na região amazônica, e não somente aqui no Brasil, mas também em outros países aqui do Cone Sul. Como essas igrejas têm se articulado nesse cuidado diante do apelo para o zelo com a casa comum? Essa distribuição de responsabilidades para com esse bioma que tem a sua finitude constatada dia após dia, muitas vezes pelo descaso e o desuso de muitas dessas realidades. Bem, como muito bem disse, né, essa realidade amazônica praticamente é a metade do continente da América do Sul, digamos assim. E a igreja está presente em muitas realidades. E a grande preocupação era justamente isso, como pensar uma realidade que está sendo degradada, o Ângelo disse muito bem, é uma realidade no mundo inteiro, mas que na Amazônia a gente tem sentido muito forte e que tem a sua importância justamente para a vida do planeta, né? 20% da água doce está na Amazônia, do mundo, 1/3 da biodiversidade. A Amazônia gera uma realidade, por exemplo, de chuvas para muitas partes do Brasil e da América do Sul, que fazem, por exemplo, São Paulo não seja um deserto. Se a gente olha na linha, poderia ter sido, né? Mas o fluxo de chuva. Mas essa preocupação da igreja é justamente isso. Como nós
podemos trabalhar juntos para preservar, né, o meio ambiente, mas não só o meio ambiente, os povos que vivem nessa realidade, e trabalhando unidos, que é o principal. Assim podemos transformar muitas outras realidades, mostrando a importância da Amazônia não só para a Amazônia em si, mas para toda a humanidade. Então, esse grande trabalho da Repam e esse trabalho da Igreja na Amazônia é isso, criar essa consciência, né, desde uma educação e de uma espiritualidade também ecológica, que é importante em todas as realidades onde vivemos. Ângelo, como nós podemos entender o estado das coisas, né, que enfrentam, por exemplo, essa biodiversidade, a realidade das nossas florestas, das nossas matas, principalmente com essa situação de explorações e muitas vezes até de um subaproveitamento, por assim dizer, irresponsável, marginalizado diante de nossas matas, rios, principalmente por apelos econômicos. O conceito de ecologia integral, que é apresentado pelo Papa, é uma novidade mesmo no mundo ambiental. Ele abraça essa questão quando ele diz que a natureza não está à disposição do homem. O homem, ela não está a serviço do homem. A gente não pode olhar para a natureza, para os animais, para os vegetais, para as montanhas, como se elas estivessem a serviço do homem. Não foi isso que Deus disse. Deus não disse isso. Deus disse que a gente guardaria o jardim dele. A terra é sagrada. A terra não está à disposição do ser humano para o usufruto de maneira absolutamente desregrada, como está acontecendo agora. Achar que você pode criar animais simplesmente para o abate e criar a moda vamos embora com muitos animais, você matando direto os animais como se eles estivessem à sua disposição. Não pode ser assim. Não tem misericórdia nenhuma maneira como a gente está lidando com a natureza. E isso faz com que o primeiro plano da ação econômica seja ganhar dinheiro e não alimentar as pessoas. Porque perfeitamente a gente conseguiria alimentar toda a população muitas vezes e nós temos no planeta pessoas passando fome. Então não faz sentido nenhum essa lógica do consumo que está estabelecida aí. Não pode ser assim. É muito lamentável. Na oração que nós rezamos todo dia está dito o pão nosso. Então é o pão de todos nós, não é o pão de alguns de nós, é o pão para todos. Esse é um foco de trabalho que a Pastoral da Ecologia Integral tem feito a sua ação. Padre Júlio, dentro das dinâmicas da catequese, do ensino, da exortação de nossas comunidades, como a Repam tem evidenciado o tema da ecologia integral dentro da sua articulação junto aos líderes que estão ali presentes nas nossas comunidades? Bem, são muitas ações, né? A primeira coisa que devemos recordar sempre, né? Quando Deus criou o mundo, Ele viu que tudo era muito bom, né? Era maravilhoso. E esse grande projeto de Jesus, para que todos tenham vida e vida em abundância. Daí deve partir sempre essa catequese, né? Ecológica, do cuidado, da base de todas as coisas, né? E cuidar da nossa casa comum é o nosso grande desafio, que é justamente essa pergunta: o que nós queremos deixar para as futuras gerações? Dentro do trabalho, várias dioceses, paróquias, né, estão fazendo trabalhos muito concretos. O Ângelo dizia aqui, isso é um material muito interessante, né, a pastoral da ecologia e do meio ambiente. Como ter, por exemplo, uma paróquia sustentável. E temos tantos outros elementos que podemos conversar. Mas na Amazônia, de maneira geral, aqui no Brasil, vou dizer no Brasil, né, tem um grande projeto que está sendo desenvolvido, que é os Guardiões da Casa Comum. Como que um jovem que está na catequese, que está na crisma, como que os agentes de pastorais se dão conta da realidade onde estão vivendo e como podem cuidar. Que a grande inspiração que nos traz Laudato Si, esse trabalho da Igreja da Ecologia Integral, é justamente isso, como nós cuidamos
e não descuidamos. Então tem feito muitas atividades e esse projeto de conscientização devemos seguir fortalecendo e levado adiante, né? Porque realmente a gente tem uma casa cuidada, porque é a única casa que nós temos para viver, né? Por exemplo, se a nossa casa, a gente se descuida, não limpa, vai entrar sujeira, animais peçonhosos, doenças, e é o que está acontecendo com o planeta, né? Estamos descuidando. Então, como aprendemos a cuidar juntos, que é a grande tarefa que nos deixa Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aí, Ângelo, quando a gente observa esses dois documentos que talvez sustentam, por assim dizer, o panorama da ação das pastorais de ecologia integral no nosso país, como a Laudato Si e o documento final do Sínodo da Amazônia, como você observa essa riqueza que ainda não foi, eu acho que nem parcialmente, por assim dizer, aproveitada, mas que ainda tem muito a oferecer para as nossas comunidades do ponto de vista do voltar a esses textos, a essas motivações e aos sonhos que o Papa Francisco expõe para a Amazônia, né? Eu faço sempre uma brincadeira quando a gente vai falar sobre ecologia integral ou sobre Laudato Si nas paróquias. Eu pergunto assim: você leria uma carta endereçada para você, enviada pelo Papa? Se você chegasse na tua caixa de correio e lá tivesse uma carta do Vaticano escrito Papa Francisco para você, você abriria essa carta ou você deixaria ela fechada e leria num outro momento? E aí todo mundo fala, na mesma hora, imediatamente abriria. E sentaria em algum lugar para começar a ler, mesmo que fosse no meio-fio. Em qualquer lugar, leria imediatamente. Não? A carta do Papa? Pois é, o Papa já mandou essa carta. Chama Laudato Si. É a carta que o Papa mandou para todos os católicos, para todo mundo. Mas especificamente para os católicos, deve ser um livro de cabeceira, deve ser uma carta que você deve sentar e ler com calma, com carinho, porque ali o Papa, a partir da compreensão cristã, católica, define a miúde cada passo, cada pensamento, cada entendimento, E assim, a mesma coisa com o resultado, a carta final, certo, as conclusões do Sínodo da Amazônia. Perfeito. Padre, sim. Padre Júlio, nós temos que fazer agora um intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta para o senhor sobre os desafios que os evangelizadores, evangelizadoras têm diante desse apelo da preservação do meio ambiente, principalmente na região amazônica do nosso país. E aqui, é claro, nós sabemos das dificuldades e até mesmo dos martírios recentes que nós temos assistido diante dessa situação. Mas nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente continua a nossa roda de conversa. É daqui a pouco. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar.
Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, agora 4h04 pelo horário de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência. Quero registrar aqui as participações, lembrando que você é convidada a ligar para nós, dizer o seu sim, participar da nossa família de amor, nos ajudando a evangelizar, dizendo também o seu sim, a sua reativação. A Aparecida Moura de Souza, ela está ligadinha conosco. Um abraço, Aparecida, o Pai Eterno lhe abençoe. Shirley Donizete também participa diariamente da nossa programação. Cristiane Gonçalves está participando conosco. Cleonice Botelho, José Nogueira também ligadinho conosco e pedindo pela sua família. Que Deus abençoe a todos os que estão acompanhando o nosso programa. Nós estamos na nossa roda de conversa hoje falando sobre a conduta cristã e a preservação do meio ambiente. O padre Júlio Caldeira está de Manaus conosco, né? Ele que é da Rede Eclesial Pan-Amazônica, REPAM. E o Ângelo Inácio está lá no Rio de Janeiro, também acompanhando esse momento. Ele que é secretário-geral da Articulação das Pastorais da Ecologia Integral do Brasil. Eu, na ida para o intervalo, deixei uma pergunta para o padre Júlio. E diante do questionamento, padre, eu poderia assim, adicionar um questionamento: como nós, cristãos, podemos, de fato, vivenciar uma experiência que seja coerente com o Evangelho e diante desses movimentos, né, que surgem pelo apelo ao cuidado com a nossa ecologia, diante do noticiário que nós acompanhamos, são ainda muito difíceis vermos testemunhos que continuem sem antes sofrerem violência e até morte, como vimos ultimamente acontecendo na região da Amazônia, né? Sim, justamente é importante ver que na Amazônia, aquele que está dedicado, né, uma vida de defesa dos povos, da cultura, do meio ambiente, muitas vezes incomoda a certos interesses, né, às vezes pessoais ou grandes interesses de projetos e tudo, que vem muitas vezes só para pensar em devastar, em tirar recursos e tudo mais. E temos o exemplo de tantas pessoas, né, católicas, que dedicaram sua vida, entregaram inclusive sua vida e derramaram seu sangue, são os mártires da Amazônia. Durante o Sínodo para a Amazônia, a preparação, se foi lembrado muito isso. A irmã Dorothy, outras de outros países também que entregaram a vida, Chico Mendes aqui no Brasil, o Padre Ezequiel, a irmã Creuza e Marçal, esse nosso irmão indígena também, para defender. E quem busca defender, muitas vezes, como a gente diz, é perseguido. E, nesse caso, a causa do Evangelho é que levou a isso, a defesa, né? A defesa, ao cuidado. Porque, como disse já anteriormente, Jesus, o projeto dele é claro, é para que tenhamos vida e vida em abundância. E para ter vida, e pensando numa Amazônia, é a preservação da Amazônia, é a preservação da vida dos seus povos, das culturas e tudo mais. E isso realmente tem incomodado bastante. Mas a gente tem um exemplo desses tantos mártires que nos ajudam a ver que vale a pena entregar-se por Jesus a esse projeto, na defesa dos povos, na defesa das culturas, na preservação desse meio ambiente que é tão importante para a vida do mundo, né? Então, o nosso cuidado é esse, que nós possamos inspirar-nos para defender, que não tenhamos medo e que, ao mesmo tempo, sejamos cuidadores, né? Aqui em Manaus, a gente está essa semana numa escola de direitos humanos, a terceira escola, que é justamente para ajudar os líderes, não só do Brasil, de outros países também que estão aqui reunidos, a pensar como defender o seu ambiente, como defender o seu território diante de tanta exploração. E essa é a nossa tarefa como cristãos, né? O Papa nos deixou em querida Amazônia. O cuidado social, o cuidado ecológico, o cuidado cultural e o cuidado eclesial. Como que colocamos em prática tudo isso? E isso a igreja tem feito com muita profecia e com muita gratidão ao mesmo tempo, né? Ângelo, eu não poderia deixar de citar aqui a situação que esteve presente nos nossos telejornais com relação à morte de dois líderes, duas pessoas que buscavam defender a preservação do meio ambiente, as comunidades originárias, o jornalista Dom Phillips
e o Bruno Pereira, que trabalhou na FUNAI, era servidor da FUNAI, se não me engano, e estava ajudando uma outra articulação de povos daquela região. Como vocês receberam essa situação da morte dos dois de modo tão violento e bárbaro, diante do incômodo que foi gerado por causas, por assim dizer, ligadas ao próprio Evangelho e à preservação do meio ambiente? E aí nós precisamos observar. Havia um incômodo por parte de quem se utilizava do crime, do ambiente das pessoas, da cooptação daquelas comunidades para cometer a criminalidade. E, às vezes, esse tipo de resultado, isso amedronta, isso leva violência também a esses grupos que desejam continuar levando a palavra de preservação e a afirmação de que nós podemos melhorar a nossa relação com o meio ambiente, Ângelo? Para a gente, porque nós somos do Brasil inteiro, né? A articulação ela está em Manaus, ela está em Porto Velho, enfim, no Brasil inteiro. Para a gente foi um choque, foi um absoluto desalento compreender esse quadro, né? A gente participou na PUC do Rio de Janeiro de conversas onde foi denunciado as ações criminosas que acontecem nos estados do Centro-Oeste e do Norte, envolvendo grupos milicianos e grupos criminosos ligados a grupos criminosos mesmo do Rio de Janeiro e de São Paulo, e que estão assumindo espaços na Amazônia e perceberam que o tráfico é mais complicado do que, por exemplo, roubar madeira, ou roubar espécies animais, ou entrar nas terras indígenas. E é por isso essa violência tão exacerbada que começou a acontecer nesses lugares. A prática da violência contra os defensores dos direitos humanos é uma prática que o Brasil se destaca, sempre se destacou, porque os defensores de direitos humanos no Brasil têm muito pouca guarida. Agora, nessa última gestão da presidência da República, essa situação se agravou sobremaneira. É preciso que a gente fique muito atento e muito forte. E por isso a gente entende que ações como a articulação das pastorais de ecologia integral do Brasil são fundamentais para que a gente possa dar as mãos. Dom Roberto, que é o nosso bispo referencial de Campos, que é o nosso bispo referencial, ele tem se manifestado e se colocado, esteve na caminhada lá pela terra, em Angra dos Reis, e está alinhado na discussão com a situação das nações indígenas que estão sofrendo o assédio absurdo e sem precedentes na história do Brasil de violência, que a gente precisa estar atento. E estamos aí, firmes e fortes com os irmãos de mãos dadas, não largamos de jeito nenhum, estamos em contato com as nações e estamos à disposição, estamos a serviço dessas causas. A gente precisa estar muito claro isso para a gente, tá? Padre Júlio, um dia eu falando aqui com Dom José Ionilton, bispo da prelazia de Itacoatiara, aí no Amazonas, eu chegava a uma conclusão de que muitas vezes quem comete crimes na região amazônica imagina que tudo isso possa ficar escondido, possa cair no simples fato do esquecimento. Porque quando a gente liga os nossos telejornais, a maioria das notícias são do eixo sudeste, centro-sul do país. E, às vezes, o noticiário sobre aquilo que acontece nos rincões do nosso país, que tem dimensões continentais, parece que demora ou, de modo quase que proposital, demora a chegar ao conhecimento das pessoas. Será que esse movimento por desinformação
vai sendo vencido pela nossa atuação mais consciente também nas redes sociais, por parte de lideranças, de comunidades que podem se utilizar de novas plataformas para comunicar trabalhos de preservação e de luta pelo meio ambiente na região onde a Repam alcança a sua atuação? Não, sem dúvida. Dá tristeza, justamente complementando o Ângelo que está dizendo, né? A CPT, que justamente Dom Newton é o presidente, lançou o relatório anual, né? É um trabalho muito bonito da igreja a nível social, né? Mostrando que 80% dos conflitos e as mortes que acontecem no Brasil estão na Amazônia nesse momento. E como muitas vezes é tratada, às vezes eu sou do Sudeste também, sou do Rio de Janeiro, eu não tinha um conhecimento da Amazônia, eu vim morar aqui, aí eu comecei a conhecer mais profundamente. Às vezes a gente tem aqueles imaginários da Amazônia, né? Mas a gente precisa ter consciência que aqui estão povos, né? Manaus, por exemplo, é a 7ª maior cidade em população do Brasil, está aqui no coração da Amazônia. E a gente vai vendo que, infelizmente, justamente a vida está por um fio, né? Há essa situação, às vezes, de impunidade. Dom Philips e Bruno, a situação saiu na grande mídia e tudo mais, mas quantas milhares de pessoas estão passando por perseguição? Quantas centenas de mortes violentas, né? Nos últimos dias, foram pelo menos 7 ou 8 mortes, só aqui no Brasil, né? Sem contar os outros países. E muitas vezes é tratado assim com diferença. Ah, não, é lá na Amazônia, ou é lá no... Como nós nos preocupamos? E a igreja tem 2 campanhas muito fortes que é importante pensar neste momento. A vida por um fio, que é justamente como nós trabalhamos para defender, né, esses que têm a vida ameaçada neste momento e ajudar, né, às vezes onde o governo não consegue chegar realmente com a proteção que deveria dar, ou que muitas vezes também tem certas omissões nesse sentido, como a gente tem visto. E por outro lado também uma campanha que foi lançada pela Repam Brasil, a CNBB e várias organizações, que é Eu Voto pela Amazônia. E agora se aproximam as eleições, né? Como os nossos candidatos, aqui eu não estou falando só candidato a presidente, né? Mas também, especificamente, aqueles que fazem as leis, os deputados que a gente vai votar também, os governadores que vão governar. Qual é o projeto que eles têm para a Amazônia, para o cuidado do meio ambiente, que possamos conhecer e questionar, para que realmente não continue acontecendo isso, né? Como a gente está vendo agora, que a devastação tem aumentado bastante, certos governos, certas pessoas dizendo que deve ser explorada mesmo, mas não tem consciência que o dano que a gente está causando pode se tornar irreversível e pode criar problema não só para a Amazônia, mas para todo o Brasil, inclusive para o mundo, né? Então, cuidemos, pensemos em quem que a gente vai votar também e que a gente possa fazer esse debate político aberto, não caindo na polarização que a gente está vivendo, certo, mas realmente em propostas concretas. E nós não temos muito tempo, mas para encerrar eu queria uma palavra de vocês. Diante deste cenário, dos apelos do Papa Francisco, dos desdobramentos que nós tivemos nos últimos anos com a consciência e o cuidado com o meio ambiente, há esperança? Começar com o Ângelo. Sempre há esperança, sempre há, e ela começa em você. Você é o mensageiro da esperança, você que sai da sua casa e percebe como é que estão as coisas na rua ou mais distante. Nós somos católicos na rua, nós somos católicos no mundo. A gente vai à missa para se municiar, para se crescer, ficar forte, para poder ir para a rua e mostrar quem é Jesus Cristo. Quem foi esse cara que a gente segue, que a gente ama, que a gente cuida, que a gente tem devoção, cuidado, carinho, amor. Essa a nossa função. Então sempre há esperança, sim. Nós venceremos. Aí, Padre Júlio, há esperança, Padre Júlio. Sem dúvida, ainda bem que a esperança é a última que morre, né? Então nos mantenhamos sempre fortalecidos e tenhamos certeza, como já disse o Ângelo, né? As ações que nós fazemos, as minhas ações na minha casa, na minha comunidade paróquia, na minha cidade, no país, no planeta, começam das pequenas ações que a gente realiza. Perguntando sempre, o que faria Jesus no meu lugar? Jesus, no seu tempo, não enfrentou um problema dramático a nível ecológico como que a gente está vivendo nos dias de hoje.
mudanças climáticas e tantas situações. O que faria Jesus? Se ele veio em um projeto de vida e de esperança, o que ele faria? E aí a pergunta, se eu sou seguidor de Jesus, o que eu devo fazer? Comece pela tua casa, pelas pequenas coisas, e vamos, sem dúvida, contagiar para o mundo, né? Tem um movimento aí católico, o movimento Laudato Si, que nos está dando grandes lições. Fortaleçamos, conheçamos o que se está fazendo e somemos juntos nesse caminho, com Jesus e com a igreja. Quero agradecer a participação. Padre Júlio, um abraço. Fica com Deus. Deus abençoe, um abraço, muito obrigado novamente. Muita força aí. Ângelo, um abraço, Deus abençoe, força aí na caminhada. Valeu. Paz e bem. Paz e bem.